Eu sei que sempre que eu falo sobre realização de lucro, passa pela sua cabeça de, tá bom, isso daí funciona para quem tem muito dinheiro, isso daí funciona para quem já atingiu o seu primeiro milhão. Para eu que tenho pouco capital, essa estratégia não funciona. O que eu preciso fazer é literalmente pegar aquela grande altcoin season, porque aquela grande porrada, aquele grande ativo é o que realmente vai fazer com que eu enriqueça. Olha só. Eu saí de instalador de som e cheguei na posição que eu estou hoje, tenho múltiplos milhões e não foi através da sorte, não foi através desse joguinho de pegar um ativo, uma altcoin season e tudo está resolvido. Pelo contrário, foi através de uma estratégia simples e sólida ao longo do tempo. Faça dinheiro, multiplique dinheiro e preserve dinheiro também. Tudo que eu falo aqui para você, dentro das minhas análises, não quer dizer que eu estou falando com pessoas que têm acima de milhões. Não, a decisão ela funciona da mesma maneira para todo mundo. Porque saiba, isso é uma regra de enriquecimento. Não importa quanto de dinheiro você tem. Se você tem R$ 1.000, na mesma conta ela cabe R$ 5.000. E se você tem R$ 1 milhão, nessa mesma conta também cabe R$ 2 milhões ou até mesmo um bilhão de reais. Entenda, para que você jogue o jogo dos investimentos, você precisa saber vender os ativos. Não importa se você tenha pouco capital investido. Se você jogar esse jogo acreditando que essa é a sua tacada perfeita, meu caro, saiba que você pagará a conta de pessoas profissionais. O mercado financeiro, ele não está aqui para amadores, e é por conta disso que 95% das pessoas perdem dinheiro. E outro ponto muito importante, se você ainda está ferrado na vida, é porque aquilo que você está fazendo está te deixando ferrado. Ou seja, escute aquelas pessoas que já chegaram, já saíram dessa situação de ferrado e não escute as pessoas que ainda estão ferrados, beleza? Na análise de hoje, a gente vai olhar para o curto prazo, vou falar sobre as altcoins, vou falar sobre o Bitcoin também e vou te mostrar como estão os dados do médio prazo e como que eu e Teles estou tomando as minhas decisões. Bom, e Teles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, isso daqui é uma carteira de um cliente que fez uma mentoria comigo e eu preservei aqui a carteira dele antes da gente ter todas as decisões ali da mentoria. Mas eu quero que você observe como que é a performance dessa carteira. Dia 12 de março de 2024 tinha US$ 119 mil. Quando a gente olha ali para o dia 1 de fevereiro de 2025, tinham US$ 119 mil. Quando a gente olha para a data de hoje ali, tem US$ 128 mil. O que que isso significa? Significa que essa carteira aqui ela é meramente ilusória, porque essa é uma carteira que esse próprio cliente falou que ele acreditava na grande altcoin season, que essa seria a última movimentação do ciclo e que nesse momento ele iria fazer múltiplos milhões de reais e a vida dele estaria resolvida. Aqui ele iria se aposentar. A gente pegou essa mesma ideia, preservei ali todas as decisões e todo o raciocínio dele para quando ele iria vender esses ativos e obviamente que hoje ele trabalha com outra carteira. Mas aqui dentro dessas ideias a gente consegue ver exatamente como que é a performance dessa carteira. Legal, no começo ele fez muito dinheiro, ele entrou em um bom momento, ele conseguiu comprar altcoins lá atrás, em novembro de 23, multiplicou bem. Só que eu quero que você veja que a partir de março de 2024, tudo o que ele está fazendo é fingindo que está ganhando dinheiro. Porque ele simplesmente devolveu tudo, voltou ali para US$ 80 mil, depois foi lá em 130, depois voltou para US$ 80 mil mais uma vez, foi lá em 125, ou seja, ficou simplesmente patinando ao longo desse período. E a diferença dessa carteira para a carteira rumo ao milhão, por exemplo, que é uma carteira que vem com seu patrimônio subindo, aumentando ao longo do tempo, é exatamente o fato de na carteira rumo ao milhão a gente ser totalmente dinâmico, ter os momentos de compra e ter os momentos de venda. Sem ficar nessa história de acreditando que Paul ou Matic ali vai ser a grande revolução da Web 3.0 e que isso daqui vai resolver a vida dele, simplesmente comprando e vendendo os ativos. E pode ter certeza que a carteira rumo ao milhão em all time high assim, ela já tem todo o seu capital
em preservação, com uma estratégia simples e clara, caso o mercado ele venha a reverter, beleza? Bom, eu quero te lembrar que se você não realizar os seus lucros, outra pessoa vai realizar por você. Se você não for a pessoa que sai da operação com lucro, você será a pessoa que sairá da operação com prejuízo, porque alguém estará realizando por você. Olha só, se a gente olhar aqui no dia primeiro, a gente teve 3,7 bilhões de dólares sendo realizados em lucro no Bitcoin. Se a gente olhar para a data de ontem, dia 2, hoje é dia 3, nós temos 2,2 bilhões de dólares sendo realizados em lucros. Realizações de lucro totalmente históricas, muito dinheiro colocado no bolso de players experientes. Se a gente for analisar a XRP ali, partindo para o nosso price action, na data de ontem eu comentei com você que eu acreditava que a resistência em cima seria respeitada em vez da resistência de baixo. A gente rompeu aqui e foi buscar a resistência lá em cima. Nós ainda não estamos trabalhando com grandes sinais de reversão, mas nós já temos o primeiro interesse em venda e XRP. Ou seja, nós sabemos que pode acontecer sim uma divergência dentro do RSI, XRP vir mais para cima, mas esse início de interesse ele começa a marcar para nós onde será a zona de topo desse ativo. Por mais que a gente tenha uma pernada um pouco mais para cima, a gente já sabe que estamos entrando em região de topo, porque já está havendo interesse em distribuição. Ou seja, se prepare para realizar lucro e se prepare para ter stop gain nas suas operações também em XRP. Saiba ser totalmente estratégico nesse momento com alguns ativos. Tem ativos que ainda têm espaço para poder subir, mas tem outros ativos que eles já estão começando a chegar em regiões de interesse vendedor. E se você é um player experiente, tem o mesmo interesse. Tenha o interesse em vendas agora e jamais o interesse em compra. Não viaje acreditando que agora você vai comprar XRP, ela vai começar a subir, a grande altcoin season ela vai começar e sua vida ela estará resolvida nos próximos meses. Não caia nessa história, beleza? Bom, se a gente analisar a ENA voltou a subir aí de uma maneira mais fraca que os outros ativos, né? Vocês me pedem muito para analisar a EMA, só que a EMA tomou um baita de um cascudo na média de 200 períodos aqui de um gráfico de 4 horas. A gente beliscou região de sobrecompra, só que nós obviamente não temos nenhuma divergência até agora. Aqui é um sinal que nós devemos ou colocar parte do lucro no bolso ali, mas nós somos obrigados a trabalhar com estratégia de preservação patrimonial tanto em ENA quanto XRP. Legal, não quer realizar o lucro? Tudo bem, eu realizaria parte desse lucro, mas pelo menos comece a trabalhar com stop gain dentro desses ativos, porque é muito improvável a gente voltar em linha reta. É mais provável que a gente venha fazer um topo mais alto que o topo anterior, divergência dentro do RSI, e aqui a gente tenha pontos melhores de venda. Mas eu quero que você entenda que existe a probabilidade da gente voltar em linha reta. Por conta disso, a gente deve ter um stop gain. Um stop gain é uma posição onde você vai pegar um lucro muito menor do que se você fizer a realização, principalmente quando a gente tem pernadas esticadas, porque o seu stop gain ele tem que estar alguns steps para trás em um ponto técnico e não literalmente colado ali no preço. Colado ali no preço, a gente faz uma realização de lucro, simplesmente isso. Mas o stop gain, ele te protege, caso o mercado ele não dê a divergência, caso o mercado volte a crashar, caso o mercado volte de elevador com cabo cortado. Aqui é o momento onde o stop gain ele vai te salvar, beleza? Bom, quando a gente analisa Bitcoin, olha só, nós estamos de volta nos 120 mil dólares. E eu, Gui Teles, não tenho expectativa da gente fazer um rompimento do all-time high. Pode ser que esse rompimento aconteça sim, porque nós estamos próximos dele e a gente vai olhar um pouco ali liquidação para entender isso daqui. Bom, o que a gente tem que saber dentro dessa região? Nós já viemos aqui uma, duas, três, quatro, cinco vezes e nós não conseguimos romper essa região. O que significa? Que nessas 5 vezes não teve ninguém com culhão para pagar 125 mil dólares por unidade no Bitcoin. Pelo contrário, tiveram pessoas com muito interesse em venda nas 5 últimas vezes. Por que você acredita que dessa vez que nós estamos vindo aqui vai ser diferente? Apenas respeite
a resistência. Nós temos uma grande resistência a ser enfrentado aqui em cima. Nós estamos chegando dentro dessa resistência extremamente sobrecomprados, ou seja, a gente vai ter exaustão compradora. A gente está tendo um volume aumentando muito dentro dessa região, principalmente nos últimos candles que nós vimos, que são esses candles vermelhos. Significa que teve muita distribuição. Obviamente, a gente consegue ver isso dentro da análise on-chain, né? A gente está vendo, cara, mais de 5 bilhões, 6 bilhões de dólares realizados em 2 únicos dias. Isso é muito dinheiro. Aqui, para mim, é região de realização de lucro. Obviamente que se a gente for trabalhar com stop gain dentro do Bitcoin, a gente está com stop gain muito lá atrás, porque esse foi o último fundo que nós formamos. Então aqui a gente deve olhar um pouco mais para realizações de lucro, porque houve uma grande movimentação de alta, né? A gente não vai querer devolver, por exemplo, esperar que ele caia 6% ali para a gente colocar uma pequena fração no nosso bolso. Mas aqui, para mim, é literalmente uma região onde eu estou distribuindo. Do mesmo jeito que foi acumulado na carteira Rumo a 1 Milhão aqui atrás, e foi essa acumulação que fez com que o nosso patrimônio ele voltasse a subir mais uma vez, agora é o momento de preservação desse patrimônio. Vou buscar por compras na próxima retração, beleza? Pode ser que a gente consolide, tá? Que a gente não tenha retrações, pode ser que a gente fique um período de lado, tem fases que isso acontece, a gente pode entrar dentro dessas retrações ali, caso a gente tenha sinais de acumulação e não sinais de distribuição. Bom, mapa de liquidação. Esse cara aqui está horroroso. Olha só. A gente sabe que liquidação são movimentações artificiais e que geralmente, quando elas estão uma próximas das outras, a gente tem o que chamamos de cascata, ou seja, caiu a primeira peça do dominó, vai cair todas as outras consecutivas. Quando a gente olha para a alavancagem, ela acaba sendo um combustível do mercado. Obviamente que se nós estivermos em all-time high, a gente não vai ter liquidação das pessoas que estão shortando, todo mundo vai estar abrindo long. Como nós estamos próximos do rompimento do all-time high, obviamente a gente tem muito mais long do que short. Só que a gente consegue saber alguns pontos de short olhando para a análise on-chain, algo que olhando para as corretoras a gente não consegue fazer. A gente vai falar sobre isso. Mas quando a gente olha para esse mapa de liquidação aqui, a gente está vendo um acúmulo bizarro de liquidação novamente das pessoas que estão apostando em long. Ou seja, estamos batendo ali na casa dos 5 bilhões de dólares e a gente não tem mais liquidações das pessoas que estão apostando em short dentro das corretoras. Isso, obviamente, porque a gente está subindo, mas a partir do momento que a gente marcar um topo, a gente vai começar a ter um aumento aqui dessas pessoas se alavancando em short. Quando a gente olha para a análise on-chain, é um pouco diferente. A gente consegue ver sim pontos de liquidações que não estão ainda dentro das corretoras. E se a gente olhar para esses pontos de liquidação, a gente tem uma grande liquidação de quem está apostando em short, que são 2,1 mil bitcoins, né? Na verdade, 2.000 bitcoins ali, não sei por que eu falei 2,1. Só para complicar a narrativa aqui, mas 2.102 bitcoins em liquidação em 124.500. Olha só, a gente tem combustível para fazer um flush aqui nos 125 mil dólares e dali a gente poderia entregar uma retração. Mas eu quero que você entenda que a gente está deixando o mercado com um peso para que ele volte para baixo com toda essa liquidação que nós temos. Eu não descarto a possibilidade da gente vir aqui em cima fazer um falso rompimento igual foi essa movimentação aqui atrás e depois ter uma queda mais acentuada. Por conta disso, eu ainda não estou 100% vendido, obviamente, eu quero sim aproveitar também a alta, enquanto o mercado estiver subindo, eu terei posições dentro do mercado, mas obviamente aqui, meu caro, eu não devolvo mais aquilo que eu lucrei para o mercado. Realizações de lucro, elas estão acontecendo. Proteções, elas vão acontecer. Stop gains, todos programados. E a partir daqui, meu caro, não tem como eu devolver aquilo que eu lucrei para o mercado. Se tem uma coisa que eu aprendi nesse jogo foi a preservar dinheiro. E para mim aqui é a ponta mais importante. Eu descobri que se eu multiplicar 1.000 em 5.000 e conseguir preservar esses 5.000, basta eu utilizar a mesma técnica que eu fiz de 1 para 5 e fazer aquilo de 5 para 15. E de 15 para 30, de 30 para 80, de 80 para 200, de 200
para 1 milhão, e é assim que eu sigo enriquecendo. Simplesmente, a partir do momento que eu faço dinheiro, eu multiplico, eu preservo, e depois eu vou aplicar a mesma técnica novamente para multiplicar e preservar. Obviamente que eu não consigo fazer tudo isso da noite para o dia, em questão de 12 meses, está tudo resolvido e eu fiz alguns milhões, não. É um processo que ele vai levando alguns anos, mas uma coisa eu te garanto: a partir do momento que essa parada engatar, você começa a ver muito dinheiro aparecendo na sua frente. A gente levou muito tempo para chegar nos primeiros US$ 10.000 dentro da carteira Rumo ao Milhão, mas quando a gente olha aqui, por exemplo, de abril de 2025, a gente já sai de US$ 28.000 e para em US$ 48.000, porque a bola de neve começa a pegar velocidade ao longo desse processo. Ou seja, saiba vender os seus ativos. Bom, quando a gente olha para a análise on-chain ali, entendendo se o preço do Bitcoin está caro ou se está barato, nós estamos em região de preço caro. Aqui, traders experientes não irão abrir posições, eles irão fechar as suas posições. Pontos que a gente vai abrir novas operações é lá embaixo na linha dourada. Ether, mesma coisa, lá na linha verde, ou seja, região de venda, região de realização. Vamos buscar por compra lá embaixo na linha dourada. Bom, se a gente for olhar para médio prazo ali no Bitcoin, a gente está voltando a subir com o MVRV, só que nós ainda estamos abaixo da média anual, que é essa linha azul aqui. Ficar abaixo dessa média anual é um grande perigo para o mercado, porque todo bear market ele vai iniciar abaixo dessa linha anual. Nós devemos nos segurar aqui dentro dessa região, romper essa região, não podemos ver grandes retrações no Bitcoin. Porque se essas grandes retrações acontecerem, a gente vai fazer um reteste nessa média anual e vai mostrar uma rejeição. Aqui pode ser um grande perigo para o longo prazo do Bitcoin. Mas se a gente olhar aí nos últimos dias com essa alta, a gente acabou melhorando o sentimento do investidor, algo que é muito bom. Isso daqui traz ânimo para o médio prazo. E é muito importante que a gente fique dentro dessa região verde aqui durante um período, para que a gente possa ter mais altas, para que as pessoas se sintam confiantes em se alavancar, em comprar mais ativos, injetar mais dinheiro, porque isso vai fazer com que o preço do ativo ele suba mais ainda. Infelizmente, os amadores vão perder dinheiro e os profissionais vão ficar com dinheiro nesse processo. Entenda quem que você quer ser nesse jogo. E bom, quando a gente olha para aquele meu indicador de fase de bull e fase de bear, a gente chegou à exaustão ali de uma fase de bull, só que nós não entramos em uma fase de bear. Nós continuamos acima, ou seja, nós continuamos em uma fase de bull. Só que observe que o bull ele está diminuindo, as pernadas de alta elas estão mais fracas do que elas foram lá no começo. Ou seja, não espere que a gente vá ter uma grande pernada aqui, Bitcoin buscando US$ 200.000 e tudo estará resolvido na sua vida em questão de segundos, porque você vai se alavancar em 100 vezes e tá tudo certo. Meu caro, pare de jogar esse jogo dessa maneira. Se você quiser continuar com esse joguinho de acreditando em altcoin season, acreditando que em uma grande tacada você vai ficar milionário, boa sorte. Continua nesse joguinho. Daqui uns 3 anos, talvez você enxerga que isso não valeu a pena para você. Agora, se você quiser um jogo sério de consistência, aonde a gente está lucrando, preservando, lucrando, preservando, lucrando, preservando e realmente enriquecendo, um processo árduo, dá trabalho e leva tempo, mas uma coisa eu te garanto, a conta fecha lá no final. Todos os esforços valem quando você chega na sua liberdade financeira. Se você quiser jogar esse jogo junto comigo, você pode copiar e colar todas as minhas decisões dentro da carteira Rumo ao Milhão. Para que você faça isso, basta você clicar no primeiro link da descrição e você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão ela faz sentido para você ou não. Aqui eu vou te mostrar exatamente como que é o meu comportamento dentro da carteira Rumo ao Milhão. Vou te explicar também que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu telefone, onde você vai receber exatamente as minhas decisões de compra e de venda, tudo aquilo que eu, Gui Teles, estou fazendo na tela do seu celular. Você só precisa dar um Ctrl+C, Ctrl+V nessa minha decisão que você terá os mesmos resultados que eu. Quais são os resultados da carteira Rumo ao Milhão? Esse é o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão.
Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes que copiaram e colaram as decisões da carteira Rumo ao Milhão e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Hoje a carteira Rumo ao Milhão ela está em processo de distribuição, processo de realização de lucro. E obviamente que depois que a gente realizar todo esse lucro, a gente vai voltar com novas operações também. E os melhores momentos para você entrar dentro da carteira Rumo ao Milhão são esses aonde você pode se preparar junto comigo para as próximas decisões de entrada, as próximas movimentações. Além disso, se você estiver posicionado nesse momento, a carteira Rumo ao Milhão vai ser excelente para você saber os pontos de venda dos ativos que nós temos e qual que será o nosso gerenciamento de risco nessa região que nós estamos. Ou seja, dentro da carteira Rumo ao Milhão, você vai aprender o que é multiplicar dinheiro e preservar dinheiro também, beleza? Além disso, de bônus, eu vou te entregar o meu treinamento, onde eu te explico como que eu, Gui Teles, analiso o mercado, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!